Quero perceber se compreendes esta insatisfação por parte dos adeptos na escolha de Richard Rios para capitão e nos minutos mesmo finais. Olha, percebo a indignação e acho que foi uma atitude vergonhosa. E vergonhosa porquê? Porque estamos perante aqui um passado, o Benfica tem um passado tão grande e tem uma história tão grande que isto não se justifica. E não se justifica porquê? Porque havia jogadores em campo que mereciam mais essa abraçadeira. Tomás Araújo, por exemplo, o jovem que veio da formação, e numa altura que Mourinho também já fala tanto da formação, era um prémio justo. Uma razão muito simples. Não havia António Silva, que é o segundo capitão, o Ógenes também costuma ser o terceiro, não estava em campo, portanto fazia muito sentido dar aqui um voto de confiança a um jogador da formação do Benfica, a um jogador que ambiciona estar no Campeonato do Mundo, a um jogador que até se está a afirmar como um dos melhores defesas centrais. E, portanto, para mim, achei esta atitude um pouco desnorte. Já que falas em atitude, então, Mário, será que não entregaram a abraçadeira de capitão a Richard Rios porque tem se calhar demonstrado mais atitude, se calhar mais diálogo com os árbitros? Mas qual atitude? Eu não vejo atitude em Richard Rios. E vês em Tomás Araújo? Richard Rios tem 6 meses de Benfica. Quer se queira, quer não, são 6 meses. Portanto, não faz sentido nenhum. E repara, e quando nós falamos num capitão do Benfica, estamos a falar em nomes como, vou-te só dizer alguns, Humberto Coelho, estamos a falar em Mário Wilson, o velho capitão que assumiu até essa alcunha, José Águas, António Simões e, mais recentemente, no último século, o Luizão. Portanto, estamos a falar de nomes de muito peso para a equipa. Eu entendo que depois, o segundo capitão, o terceiro capitão, as coisas possam ser diferentes. A única justificação que eu entendo para darem abraçadeira a Richard Rios, porque o Benfica estava a perder 3-1 e o Richard Rios era o que estava mais perto. Senão, não. Ou seja, custa... para não perder tempo. Sim, é a única justificação que eu aceito. Não aceito mais nenhuma. Repara, Richard Rios esteve no Sol da Caparica. José Mourinho veio dizer que os jogadores do Benfica, numa das críticas que faz recentes à equipa, diz que os jogadores do Benfica não percebem a dimensão do Benfica. Isto demonstra que José Mourinho não percebe a dimensão do Benfica, ou atribuir esta abraçadeira. Richard Rios não é um Yulman, por exemplo. Não é um Otamendi. E devo-te dizer a ti, tu se calhar não te lembras, mas o Otamendi, quando recebeu a abraçadeira de capitão do Benfica, foi muito contestado também por muitos adeptos. E foi também muito, houve porque tinha um passado sim. do Porto, mas repara, Otamendi chega com o estatuto de campeão do mundo, vinha do Manchester City. Mas foi Jesus que o escolheu. Sim, e depois o Otamendi conquistou os adeptos no campo. Yulman conquistou a abraçadeira no campo. A sua postura aguerrida nos treinos, junto dos colegas, o apoio constante, a extensão do treinador dentro do campo. Portanto, tu podes conquistar assim. E Richard Rios não vai conquistar? Richard Rios não. Mas porquê? Por causa do episódio no Sol da Caparica? Não é só o Sol da Caparica. Tu não vês a atitude do Richard Rios. Ou tu atribuis a abraçadeira de capitão ao Richard Rios porque foi o jogador mais caro, custou 27 milhões de euros, e portanto, ao custar 27 milhões de euros, ok, vamos lhe dar a abraçadeira de capitão para lhe atiçar a boca. Eu não vejo atitude no Richard Rios que justifique a abraçadeira de capitão ao fim de 6 meses. Não vejo. Richard Rios ainda não mostrou as verdadeiras capacidades. Richard Rios ainda não demonstrou que merece os 27 milhões de euros. Richard Rios não demonstrou que conhece a dimensão do Benfica. Por isso é que andou no Sol da Caparica na véspera de um jogo. E, portanto, é isto que as pessoas não podem esquecer. E, portanto, quando José Mourinho veio dizer não se entende, há jogadores que não entendem o que é o Benfica, a ideia que eu fico é que a estrutura do Benfica, ninguém percebe o que é o Benfica. Porque eu não acredito que Rui Costa tenha aceito ou tenha ficado feliz por ver esta atitude. Mas esta atitude vai ter episódios agora, porque vamos ver o que é que vai ser a seguir no jogo da Taça. Então quem é que acreditas que vai ser o capitão? Ao que parece, António Silva vai estar no 11. Estando disponível António Silva, será António Silva. Não havendo Otamendi, que está castigado, e portanto percebo que seja António Silva. Mas repara, dentro das soluções que estavam em campo, o Richard Rios nunca podia ser a primeira opção. Consciente que, acho que um jogador da formação, repara, tu não podes andar a usar a bandeira da formação como Mourinho usa. Eu tive a oportunidade de dizer aqui que na altura como ele começou, que abria as portas da formação aos sub-17, aquilo era uma maravilha, nem era preciso reforços porque a formação resolvia o problema. Não vai resolver o problema, nunca vai resolver o problema, a formação do Benfica não vai resolver o problema. Mas há aqui uma oportunidade de fazer um jogador da formação do Benfica
assumir essa braçadeira de capitão, independentemente do feitio. Porque eu nem vejo o Richard Rios com feitio para capitão. Sinceramente, não vejo. Mas verias a Tomás Araújo com mais atitude no jogo com o Braga? O jogo estava a finalizar. As coisas até podiam não estar a correr bem a Tomás Araújo, mas aqui a braçadeira de capitão... Não tem que ver com o rendimento, naturalmente. Não é o jogador em campo, não é o rendimento, é a postura, é o passado, é o seu passado, é os anos, é o viver o Benfica. E, portanto, dos jogadores que estavam em campo, o viver o Benfica seria Tomás Araújo. É o jogador que viveu mais o Benfica, desde jovem, que faz todas as camadas de formação até chegar à equipa principal. E, portanto, é por isso é que custa perceber, numa altura, para umas coisas é a formação do Benfica. O treinador critica quem não sabe, os jogadores não sabem o que é o Benfica, e de repente parece que toda a estrutura do Benfica não sabe o que é o Benfica. O Benfica não nasceu ontem. O Benfica, se tivesse começado ontem, eu entendo que qualquer um podia ser capitão. O Benfica nasceu em 1904 e, portanto, nascendo em 1904, significa que tem um passado, tem um peso, Mário, tem uma história, tem um legado. Vamos lá ver uma coisa. Tem uma importância. Richard Rios ainda não tem essa importância. Isto aconteceu praticamente, faltavam 3, 4 minutos para o jogo acabar. É assim tão relevante quem foi capitão durante 4 minutos num jogo que já estava dado como perdido? Sim, mas é. Eu acho esta atitude, este estado, tão vergonhoso como a derrota por 3-1. Como aquela primeira parte sem brilho do Benfica. Repara, quem veste, e repara, a camisola do Benfica, os benfiquistas falam no manto sagrado. Quem veste o manto sagrado, e pelo passado que a equipa tem, a braçadeira de capitão não pode ser entregue assim a qualquer um. E acho que foi isso que aconteceu. A braçadeira, neste jogo, foi entregue a qualquer um. E eu percebo o desnorte, percebo que as coisas não estavam a correr bem. O Benfica, quando faz o 2-1, ainda acredita que as coisas podiam melhorar e, portanto, que podia ainda levar o jogo para o prolongamento, mas a verdade é que depois com o 3-1 há ali uma desorientação generalizada e essa desorientação afetou também o Mourinho. Depois castigou os jogadores e levou-os todos lá e diga o que disserem, foi um castigo. Tu nos jogadores, tu não castigas um jogador com multas. Já iremos falar disso também. O dinheiro não é significativo para o jogador. Castigas quando os tiras da família. Já que estás a falar de José Mourinho, parece-te que antes da conferência de imprensa, aliás, mesmo na conferência de imprensa antes do jogo com o Futebol Clube do Porto, deve prestar esclarecimentos aos adeptos sobre esta entrega de... Acho que a pergunta deve ser feita. A pergunta deve ser feita. E quer ver que resposta é que o José Mourinho tem. Numa altura, e que é preciso não esquecer, o José Mourinho criticou os jogadores do Benfica, uma parte dos jogadores do Benfica, por não saberem o que era o Benfica. E que ele sabia. Eu sei o que é o Benfica, mas os outros não sabem. Então, se ele sabe o que é o Benfica, ele sabe perfeitamente que a braçadeira não pode ser entregue a qualquer um. Não pode ser com um jogador que chega há 6 meses sem provas dadas. Se tu me dissesse assim, o Pavlidis. Pavlidis merecia a braçadeira, em último caso, merecia. E sabes porquê? É o melhor marcador da equipa, tem carregado a equipa, é o jogador que está em destaque da equipa. Então, mas ainda há pouco disseste que não tinha a ver com rendimento, Mário? Não, é que neste caso não há um passado, e Pavlidis tem um passado maior do que Richard Rios, 6 meses não é nada. Repara, o Yulman conquista a braçadeira ao fim do 2º ano, não foi no primeiro. Mário, vamos continuar.